Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Você é nosso convidado especial para participar, junto e toda a sua família, para juntos nós adorarmos o nosso Deus nessa manhã tão bela de domingo que o Senhor nos concede. Eu estou na direção da escola dominical, o nosso amado reverendo Lucas Apolinário com certeza trará uma boa palavra, da palavra de Deus para o seu coração. Teremos o nosso momento de louvor e logo após a ministração da palavra, nós teremos o segundo momento, que são as nossas classes de escola dominical, que você deve acessar, está passando aí o link e você pode acessar no seu telefone e participar juntamente conosco. Nós teremos na classe de adultos 1 e 2 e casais, os nossos irmãos Simone e Chico. Na classe de jovens, nós teremos o presbítero Marcos e na classe de adolescentes, o pastor Lucas Apolinário. Graça e paz, amados irmãos. Nós, nesse momento, vamos abrir a palavra de Deus para iniciar fazendo a leitura dos Salmos de número 19. Abra a sua Bíblia aí no seu celular, em sua casa, junto à sua família mais uma vez e vamos fazer a leitura desse salmo tão precioso. Nos diz assim a palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a um outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer todo o seu caminho. Principia na extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer e engrandecer-lhe o nome. Modo nesse momento nos encontramos reunidos para te prestar um culto, ó Deus, que seja agradável ao Senhor. Nós suplicamos ao Teu Santo Espírito, ó Deus, que nos ensine, que nos ilumine. Nós te suplicamos, ó Deus, que através do Teu Santo Espírito nós sejamos, ó Deus, inquietados no sentido de discernir e entender daquilo que nós praticamos ou deixamos de fazer, que confronta com o Teu coração e nós chamamos isso de pecado. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor lave as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ensina a ouvir a Tua doce voz. Ó Deus, conduz todo esse momento de escola dominical. Que o Senhor receba os louvores, Deus, por amor do Teu nome. Que o Senhor fale profundamente a todos nós, através da Tua preciosa palavra. E que o Senhor Deus esteja falando através dos professores nas classes, logo depois desse primeiro momento. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor abençoe os nossos amados irmãos que estão em suas residências. Abençoa, ó Deus,
aqueles que estão em nossos pontos de pregações, abençoa as nossas congregações, ó Deus, os nossos amigos que estão aí assistindo conosco nesse momento, alimenta-os com a Tua palavra, Senhor. Fala conosco e dirige a nossa vida. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos louvar a Deus com os nossos amados irmãos Gustavo e Samuel. Louvemos ao Senhor. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo no fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. De nasce as fontes da vida, e os loucos duvidam de Deus, onde negros se tornam os dias, e os homens se acham mais seus. Quem despeja na boca as palavras, transformando-se em pedra ou cristal, e desenha na face a beleza, mas se torna um carrasco no golpe final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Onde o ódio encontra raízes e o amor se mistura à paixão, onde a vida nos traz cicatrizes e desprezo se faz solidão. Quem despeja nas vias a vida e da morte é silêncio fatal, que conhece a verdade da história, a cruel testemunha no lance final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração,
adoração. Um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Como é bom louvar e adorar a Deus. Que bom momento de louvor e adoração. Que Deus continue abençoando os nossos amados irmãos, para que possamos a cada dia, meus irmãos, estar adorando ao nosso Deus, com esses belos louvores que entoamos ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, os versículos 9 e 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós somos convidados a honrar ao Senhor, devolvendo aquilo que lhe pertence. É o momento de trazer, de depositar o seu dízimo e a sua oferta. Está aí na tela os dados das nossas contas, a conta da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto. Você pode fazer uma transferência eletrônica, você pode ir a alguma casa lotérica e fazer a sua transferência, o seu depósito, ou até mesmo, se você preferir, você pode ir à Igreja Presbiteriana 12 de Agosto no horário comercial e deixar lá a sua oferta e o seu dízimo. Nesse momento nós vamos orar agradecendo a Deus, porque entendemos que tudo que vem às nossas mãos é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio e oportunidade de entregar, de trazer à casa do Senhor, como fruto da nossa gratidão, os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que haja, ó Deus, o mantimento na tua casa. É muito bom, ó Deus, poder contribuir, poder compreender e ter esse entendimento e com alegria cumprir o nosso papel, ser fiel, porque tu és fiel, Senhor. O Senhor honra a tua aliança e nós queremos também fazer a mesma coisa. Abençoa, Senhor, aqueles que têm trazido fielmente, ó Deus, os seus dízimos e as suas ofertas, Pai. Oramos também para que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo, ó Deus, dando condições àquelas pessoas que estão desempregadas, para que elas possam, ó Deus, conseguir os seus empregos e poder compartilhar do momento tão significante como este, que é o momento de adoração e é o momento de cultuar o Senhor. Que a tua bênção esteja sobre estes amados irmãos, esteja sobre a tua igreja. Nós te oramos, ó Deus, com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus através do reverendo Lucas Apolinário. Ouçamos a palavra de Deus. Queridos irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é um momento muito especial onde nós abrimos a palavra do Senhor e podemos contemplar as maravilhas, os feitos do Senhor, que Deus venha falar contigo nesta manhã, em nome de Jesus. Quero ler o texto com você que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 1 ao versículo de número 14, que nos diz: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique,
e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que, na tirania, os serviam. Amém. Esta é a palavra no livro de Êxodo, capítulo de número 1, versículos de 1 a 14. Queridos, por que deveríamos estudar o livro de Êxodo? Não deveríamos estudar mais coisas do Novo Testamento? Será que já não seria o suficiente? Lógico que não. Nós devemos entender a Bíblia completa, a Bíblia como um todo. E quando estudamos o livro de Êxodo, em primeiro lugar, nós passamos a conhecer os atos poderosos de Deus no passado. Isso mexe com a nossa alma, isso nos encoraja a termos uma perspectiva daquilo que virá adiante de nós no futuro. Conhecer o livro de Êxodo, querido, é conhecer os atos poderosos de Deus, é conhecer os seus atos de redenção e como estamos inseridos nesse plano de redenção. Segundo lugar, é conhecer também a continuidade da missão de Deus. No livro de Gênesis, Deus estabelece um projeto por meio do seu povo. Ele escolhe Abraão, através desta família, Deus começa também a trabalhar um povo, a noção de um povo, e para este povo Deus tem um projeto. E qual é o projeto descrito no livro de Gênesis, o livro anterior a Êxodo? É a missão de Deus, trazer a glória para o seu próprio nome. Deus disse lá no início do livro de Gênesis: quero que vocês enchem a terra da minha imagem, enchem a terra da minha semelhança. Multipliquem, sejam fecundos. Então, queridos, Deus tem uma missão que é criar para si um povo que glorifique o seu próprio nome. É isso que aprendemos no livro de Gênesis e é isso que aprendemos em terceiro lugar no livro de Êxodo, onde estudamos também este livro para entendermos o nosso papel na missão de Deus, a missão do povo de Deus. Então, quando estudamos o livro de Êxodo, conhecemos os atos poderosos de Deus no passado, conhecemos a continuidade desta missão de Deus e entendemos o nosso papel na missão de Deus, a missão do povo de Deus. E eu quero fazer então uma pergunta para você. Qual é a sua missão neste mundo? Ser feliz? Ser rico? Ter sucesso? Apenas ter uma família? Apenas ter um bom trabalho? Será que é somente estas coisas que passam por sua cabeça? Quando nós entendermos que a nossa missão está inserida na missão de Deus, que é levar a Deus a glória ao seu nome, então você se encaixa na missão de Deus. Agora, então, você começa a entender o porquê que você está neste mundo, porque você se encaixa nas coisas deste mundo, porque você serve de fato a Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você estuda o livro de Êxodo, você começa a perceber estas grandes verdades de que Deus tem uma missão, que Deus tem promessas para você ao cumprir esta missão e que cabe a nós, povo de Deus, a continuidade desta missão, desta batalha que o Senhor concedeu a cada um de nós, individualmente e também como um corpo, como um povo que hoje é a Igreja do Deus vivo. Por isso, queridos, devemos levar o Evangelho até os confins da terra, para que adoradores, para que os eleitos, para que o povo de Deus, ao conhecer este Deus Todo-Poderoso,
passe a glorificá-lo e através das suas obras, através do seu testemunho, o nome do Senhor é conhecido. Então eu quero dizer a você, você que recebeu Cristo Jesus em seu coração, você faz parte do povo de Deus, você faz parte da missão de Deus. Se alguém perguntar para você, por que você é crente? O que é que você responderia? Queridos, eu sou crente, você deveria responder assim, para glorificar o nome de Deus. Mas como você glorifica a Deus? Entendendo a verdade de Deus, entendendo a história de Deus e o Deus da história, e entendendo também o meu papel na história deste Deus, na missão de Deus, exercitando esta missão, e no exercício desta missão eu glorifico a Deus. Queridos, então o livro de Êxodo nos mostra exatamente isso, que Deus tem uma missão, e esta missão continua até mesmo os nossos dias, e nesta missão Deus tem promessas para nós, nesta missão nós temos trabalho, nesta missão Deus nos dá suporte, tudo o que nós precisamos para cumprir a sua missão. Queridos, nós estamos então chegando aqui neste livro, neste primeiro capítulo, que nós já vimos então sobre esta missão de Deus. Mas por que o povo de Deus está no Egito? Ali não era o lugar do povo de Deus, mas por que este povo está no Egito? Porque se você olhar o livro de Gênesis, você vai perceber que houve uma grande fome. E Deus, então, fez com que houvesse uma promoção a um dos filhos de Jacó, chamado José, a uma função extremamente importante no Egito. E foi graças a José, segundo a boa mão de Deus, que o Egito se tornou uma potência mundial. José foi rejeitado pelos seus irmãos, os seus irmãos tinham ódio dele, ele foi jogado num poço, num buraco, e ele foi vendido como escravo, e ele foi levado então ao Egito, e ele, depois de um tempo, ele é posto como chefe abaixo de Faraó. E não fosse José então, queridos, o Egito teria caído. E então quando eles vão ali buscar alimentos, anos depois, ali ele tem então uma forma de alimentar o seu povo, de alimentar a sua família. E a sua família, que são os seus irmãos, o seu pai e toda a sua tribo, toda a sua família, agora se muda para o Egito para dar continuidade à vida. Só, queridos, que essa família se multiplica, essa família aumenta, passa todo o tempo, e os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, agora, até então no Egito, agora quando entramos no livro de Êxodo, uma das primeiras coisas que nos mostra é que estes filhos de Abraão morreram. José também, obviamente, já está morto. E agora os egípcios também, o faraó também, aquele faraó já morreu, passaram-se outros faraós, e agora a palavra de Deus nos fala mesmo que no versículo número 8, se levantou um novo rei sobre o Egito, se levantou um novo faraó no Egito. Queridos, nesta mesma caminhada, então, nós vamos perceber que este povo passou 430 anos escravizados no Egito. Vieram novas gerações e um novo povo dominou aquele Egito. E a história do livro de Êxodo, então, nos mostra que depois desses 430 anos, mostra este povo saindo do Egito, indo para a terra prometida, depois de um período de tanto tempo, de 430 anos. E esta é a história, a grande história de redenção, um modelo de redenção também para nós, queridos, que acontece ao longo da nossa história, é o que acontece conosco, é o que aconteceu com a igreja, o povo de Deus. Ou seja, um povo que foi libertado da escravidão do pecado e colocado agora no novo reino de Deus. A palavra do Senhor nos fala que nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. José e os filhos de Abraão, então, foram para lá porque Deus os mandou estar ali no Egito. A gente percebe que este povo, querido, certa vez, quando eles já cresceram, já se tornaram uma nação, certa vez eles foram para um cativeiro, o cativeiro babilônico.
por causa do pecado. Estiveram também no cativeiro assírio por causa do pecado, mas aqui no Egito foi por causa da fome, foi porque Deus tinha propósito. O que nós podemos aprender com isso? Queridos, que diante de qualquer tipo de tragédia, diante de qualquer tipo de tratamento de Deus, diante de qualquer tipo de coisa que pode acontecer com o povo de Deus, em todas as circunstâncias, Deus tem propósito para com o seu povo. O Egito foi uma forma de tratar aquele povo, de cuidar aquele povo, até que eles se tornaram escravos e então tiveram que sair do Egito. No cativeiro babilônico, assírio, foi uma forma de Deus também tratar com este povo, até que este povo entendesse e compreendesse a verdadeira missão de Deus na vida deles. Qual que é a situação então do povo de Deus? Estavam escravizados no Egito, o povo chegou a prosperar, mas agora, queridos, o que nós vemos é que a história começa a mudar drasticamente. Deus está usando o Egito, sim, para cumprir os seus propósitos sobre o povo de Deus. Deus usando as circunstâncias, a história, as pessoas para cumprir o seu propósito ao longo do tempo. Queridos, por muitas vezes eu e você chegamos em certo ponto e falamos assim: eu não estou entendendo nada disso que Deus está fazendo em minha vida. E parece muitas vezes que é uma coisa ruim, parece muitas vezes que somos oprimidos, somos chateados, somos entristecidos, coisas acontecem conosco que nós não entendemos. Às vezes Deus nos dá alguns lampejos sobre o motivo, o propósito pelo qual Ele está fazendo isso. Às vezes não temos nenhum tipo de lampejo, nenhuma luz, ficamos sem entender. Mas o fato é que Deus continua operando através da minha história, na sua história, na história do povo de Deus, para cumprir a sua vontade. E o cumprimento da sua vontade leva a Deus toda a glória, todo louvor. A missão é assim cumprida. O ponto central que vemos aqui, queridos, é que há uma continuidade de um povo. O livro começa dizendo: são esses os nomes dos filhos de Israel. Na verdade, o que a gente percebe aqui, mas olhando no original, é que e são estes. Há uma conjunção aí no início, mostrando que o livro de Gênesis encerra, mas há uma continuidade. Essa conjunção que vemos no original, no início do livro de Êxodo, nos mostra que aquilo que estava acontecendo no livro de Gênesis é uma continuidade. Deus não encerrou o seu povo, Deus não se esqueceu deste povo, por mais que tenha passado 430 anos aproximadamente do final do livro de Êxodo para o livro de Êxodo, no final do livro de Gênesis para o livro de Êxodo, percebemos que Deus não se esqueceu do seu povo. E são estes, então, os nomes dos filhos de Israel. Há uma continuidade da promessa de Deus, há uma continuidade da missão de Deus. Um outro ponto importante que podemos aprender é que Deus faz questão de colocar os nomes dos filhos de Israel. Estes nomes dos filhos de Israel são repetidos no livro de Gênesis 48, no capítulo também 49, e onde, ao mencionar cada nome, há uma profecia a respeito de cada um desses filhos. E essas profecias, então, começam a ser executadas, começam a ser praticadas na vida destes filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, no livro de Êxodo. Essas profecias começam a ter cumprimento, elas começam a acontecer o cumprimento das promessas de Deus sobre um povo que Ele escolheu para a sua glória. Deus, queridos, faz mesmo muitas promessas nas Escrituras. E elas devem ser a nossa percepção histórica de que Deus sempre cumpre as suas promessas. O livro de Êxodo é para mostrar isso para nós, é para mostrar isso para mim. Que durante toda a história, Deus não se esquece do seu povo, que durante toda a história, as promessas de Deus hão de ser cumpridas segundo a sua vontade e direcionadas para a glória de Deus o Pai. Deus tem uma missão para o seu povo. Esta missão glorifica o nome do Senhor. Precisamos então, queridos, aprender as promessas de Deus e como elas se aplicam para nós. E a continuidade, então, desse povo continua conosco hoje. Esses filhos
especificamente Judá, por exemplo, tem até mesmo uma história muito triste. Histórias que às vezes são tristes como as nossas histórias. Na história de Judá, por exemplo, Deus, através de uma triste realidade, através de uma triste história, Deus cumpre cabalmente a sua promessa, mostrando que Ele não se esquece de nós. A Escritura diz que Deus prometeu que de Judá, viria uma semente, e que da semente viria um Redentor que faria para si um povo. E nós estamos vendo este povo aqui. Este povo é o povo do Senhor, é a igreja do Senhor, são os filhos de Abraão espiritual, é uma descendência espiritual. E Jacó gerou a Judá. E Judá, através de uma história triste com Tamar, gerou um menino, uma criança. Na verdade foram gêmeos, mas dentre esses gêmeos gerou Pérez. Está lá em Gênesis capítulo de número 38, versículo 27. Leia este capítulo e você vai entender a triste história de Judá e Tamar e o nascimento desta criança chamada Pérez. Pérez, querido, é um ascendente de Boaz. E Boaz, querido, casou-se com Ruth. E Ruth é uma das ascendentes de Davi. E de Davi veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Como que através da linhagem, da ascendência, através da promessa de Deus, da semente que esmagaria a cabeça da serpente, Deus então vem trazendo o cumprimento das suas promessas, mostrando que mesmo em meio a tribulações, a aflições, a tragédias da vida, o seu propósito se cumprirá nessa terra, na sua vida e na vida do povo de Deus. Queridos, eu sou parte deste povo. Você é parte deste povo. Se você recebeu Cristo Jesus em seu coração, você faz parte desta família, essa família que Deus teceu na história para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Você está entendendo um pouquinho agora qual é a sua missão? Você foi chamado, querido, para ser a continuidade de um povo que está ilustrado nessa história de Abraão, de Isaac, de Jacó, que sofreram no Egito debaixo daquela escravidão, a escravidão do pecado, mas que foi liberto por um libertador, por um intercessor que foi Moisés, e que agora esse nosso libertador é Cristo Jesus, na sua mais perfeita obra suficiente dada pelo Pai, a sua missão perfeita, e hoje, por meio de Cristo Jesus, somos salvos da escravidão e continuamos cumprindo, ou sendo alvos do cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Mas sempre há um mas. O versículo de número 7 nos diz: mas os filhos de Israel foram fecundos e se tornaram extremamente fortes, aumentaram muito, se multiplicaram, de maneira que a terra se encheu deles. Queridos, até aqui no versículo 1 ao versículo de número 6, nós somos muito levados a pensar na família de Abraão, no povo de Abraão, as promessas de Deus sobre os descendentes de Abraão. Mas a partir do versículo de número 7, Moisés, que é o mesmo autor do livro de Gênesis, ele agora nos leva a pensar um pouquinho de alguma coisa na vida e na história de Adão. Veja bem comigo, no versículo número 7, onde nós acabamos de ler, foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram, se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Nós encontramos este mesmo princípio, este versículo, este conteúdo em Gênesis 1, 27 e 28, onde Deus deu uma ordem para o homem, que o homem deveria ser fecundo, que o homem deveria se multiplicar e encher a terra. Então o que nós vemos aqui é que depois de vários centenas e centenas de anos, que Deus havia falado isso para Adão, que Deus havia falado isso para Abraão, agora a gente vê que, apesar dos pesares, apesar de ter passado por todo este momento até a morte de José, no final do livro de Gênesis, nós vemos que ainda assim Deus está sustentando, cuidando deste povo. Há uma continuidade também da promessa de Deus. Deus não falhou. E este povo é exatamente a identificação, eles estão sendo identificados aqui como de fato o povo de Deus, ou seja, Deus não se esqueceu do seu povo. Queridos,
Sabe por que ao longo de toda a história o cristianismo nunca morreu? Nunca se apagou dessa terra? É porque Deus fez uma promessa ao seu povo de multiplicação, de fecundidade, para encher a terra. E isso não vai terminar, isso não vai se acabar enquanto o povo de Deus não cumprir este papel, que é a missão dele. Sede fecundos. Os filhos de Israel foram fecundos. Multipliquem-se. Os filhos de Israel se multiplicaram. Enchei a terra, de maneira que a terra se encheu deles. Perceba a fidelidade de Deus. Perceba as promessas de Deus se cumprindo na vida deste povo que agora nós enxergamos aqui no livro de Êxodo. E Moisés faz questão de colocar nome por nome, para mostrar que nenhum deles foi perdido. A promessa de Deus em colocar aqui, em Moisés ter colocado aqui o nome de um por um dos seus filhos, é que Deus não se esqueceu do seu povo. Cada um deles, conforme Deus havia prometido, estava ali, firmes, fortes, animados, segundo a promessa de Deus. É por isso que a igreja, queridos, nunca há de se acabar. Mesmo que nós sejamos aqui derrotados, mesmo que tenhamos lutas aqui, a igreja, queridos, jamais se acabará, jamais morrerá. Temos por grandes lutas a vencer, temos muitas vitórias a regozijarmos, temos muitas batalhas pela frente, sim, com certeza. Mas o Senhor cumprirá a sua promessa e viveremos ainda assim na eternidade, gozando das bênçãos celestiais, na presença de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Isso é promessa de Deus. Isso é para aqueles que entendem o cumprimento da promessa de Deus em suas vidas. E este povo somos nós, gentes indignas, pecadoras, pessoas que enganaram e foram enganadas, pessoas que um dia eram inimigas de Deus, pessoas que muitas vezes acabaram fazendo coisas que desagradam e desagradaram a Deus, pessoas que lutam contra o pecado, mas nós somos chamados, queridos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e somos este povo, e aqui estamos como parte da história da redenção do povo de Deus até os confins da terra. Então, queridos, nós temos que entender que Deus cumpre as suas promessas. Não duvide disso. Que Deus faz do jeito dele, no tempo dele, todas as coisas perfeitas para cumprir os seus planos perfeitos. Queridos, nos 7 primeiros versos, então, nos mostra o cumprimento da promessa feita a Abraão, a Adão, e ele seria instrumento de Deus, então, para encher a terra. Mas, queridos, é interessante nós percebermos que dentre essas promessas, nós vamos percebendo como Deus, então, estava cuidando do seu povo por meio da sua palavra. É conhecendo os atos poderosos de Deus na história que nós vamos conhecendo o que de fato Deus quer de nós. Qual é a minha missão? O que Deus quer que façamos. E Deus, querido, quer que sejamos o real e verdadeiro reflexo da imagem dele. Deus quer que sejamos fecundos e que multipliquemos, que façamos hoje o discipulado, que tenhamos filhos na fé, que preguemos, que levemos esta mensagem e que sejamos fecundos, multiplicando este número ao pregarmos o evangelho da palavra de Deus, dominando e enchendo a terra com a sua imagem e com a sua semelhança. E Deus está fazendo isso por meio de um povo, e este povo é a igreja, somos nós, a continuidade desta missão. Somos, então, da família de Deus. Nós, assim, queridos, como aquele povo, nós continuamos esta aliança. Mas até aqui, queridos, nós vemos esta aliança de Deus, as promessas de Deus, vemos a missão de Deus. Mas o versículo de número 8 nos diz: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. E ele então disse ao seu povo: os filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, vamos usar de astúcia para com eles. Meus irmãos, a missão que nos é dada por Deus para cumprirmos nessa terra levanta do outro lado uma terrível guerra espiritual. Não pense que a missão de Deus, querido, é algo fácil.
Não pensa que fazermos parte da igreja, do povo de Deus, é simplesmente um evangelicalismo, uma forma, uma moda que estamos vivendo, porque é legal estarmos sendo conhecidos e reconhecidos como crentes, como cristãos no dia de hoje. A missão que Deus nos deu, ela é linda, ela é perfeita, Deus há de cumprir as suas promessas, sim, mas o fato, queridos, é que no meio desta missão há uma guerra travada nas regiões celestiais, uma guerra travada na tentativa de destruir o povo de Deus. E eu quero que você saiba, queridos, que não existe uma missão sem guerra. A palavra de Deus nos fala em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, a guerra das sementes, aquele que nascerá da descendência da mulher e aquele que é Satanás, a semente do mal, aquele que estará sempre, de uma forma ou de outra, perseguindo, maltratando com astúcia o povo de Deus, tentando destruir a Deus e o povo de Deus. É a chamada guerra das sementes, onde nos diz, porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, Eva, a ascendência de Jesus. Entre a tua descendência, a descendência do diabo, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, que é o descendente, ou se referindo a Satanás. E tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Aqui, queridos, então temos uma guerra entre Satanás contra o povo de Deus e até mesmo Satanás contra o próprio Deus, ainda que ele nunca possa vencer. É uma guerra de um rebelde que não pode vencer a guerra de maneira nenhuma, mas continua lutando para vencer, continua lutando, tentando vencer aquilo que é invencível. Este verso, querido, que nós lemos, estabelece, então, o tom de guerra que será o povo de Deus no cumprimento da missão dada por Deus. Gênesis 3,15 põe um tom sobre isso. Haverá uma guerra durante toda a história do povo de Deus. E este é o tom que nós também estamos enxergando aqui. A leitura do versículo de número 9, então, que nós acabamos de ler, mostra como que Faraó se despertou para isso. Ele está pensando, se vai que vem um povo contra nós, e este povo, os filhos de Israel, que estão ficando mais numerosos do que nós, eles podem se aliar a um povo que possa vir contra nós, e eles virão contra nós, serão um exército que com certeza nos destruirá. E este versículo número 10, Faraó está dizendo que este povo é grande em número, aumentaram muitos, eles foram fecundos, eles são fortes. Agora, da onde Moisés tira o verso de número 7? É exatamente lá de Gênesis. Há uma promessa, há uma missão. E o que o rei do Egito, então, Faraó, está com medo? Faraó não conhecia o livro de Gênesis, Faraó não conhecia a questão da semente, mas ele está com medo exatamente que isso aconteça, que eles cresçam, que eles se multipliquem e que eles enchem a terra e dominem a terra com a imagem e semelhança de Deus. E Faraó, com medo dessa multiplicação do povo, então ele começa a montar uma guerra contra este povo. Você começa a perceber que a guerra entre essas duas sementes. Faraó representa alguém neste texto. A quem ele representa? A semente, que é Satanás, a semente da serpente. Ele diz aqui, usemos de astúcia para com esse povo. A descrição de Moisés quanto à serpente, aqui a gente vê lá em Gênesis, aqui nós estamos vendo exatamente a mesma descrição. Lá em Gênesis capítulo de número 3, o próprio Moisés diz que a serpente era sagaz, astuta. Aqui nós estamos vendo o próprio Faraó dizendo, usemos de astúcia para com este povo. Uma lição importante aqui, queridos, é que o cumprimento da promessa de Deus e a bênção sobre o seu povo em geral trazem sobre este povo tremenda perseguição. Temos perseguição ou não temos?
Queridos, é claro que temos, evidentemente temos, talvez você não perceba, mas este mundo caído, este mundo que se ressente de inveja, esse mundo que está olhando a prosperidade do povo de Deus, queridos, este mundo está contra o povo de Deus, o cristianismo, porque sempre, desde o início, houve uma guerra entre semente, o povo de Deus, e a semente, e o diabo, a semente do mal. Nós, queridos, temos coisas a defender como a verdade moral cristã, mas o mundo, o Faraó, o Egito, este mundo pernicioso quer destruir a base dessa moral cristã, da nossa cultura, da nossa sociedade. E, queridos, então precisamos levantar com força contra essas forças e saber que isso sim não vai acabar. Há uma guerra contínua, da mesma proporção que há uma continuidade da nossa missão, há uma continuidade ao mesmo tempo dentro desta missão de uma guerra que jamais há de acabar. Um exemplo disso, queridos, que a gente vê no próprio livro de Êxodo, agora no versículo de número 15, um exemplo disso é o aborto. O aborto, queridos, é uma das técnicas do Egito. O Egito foi uma das pioneiras, o Egito foi um dos pioneiros, na verdade, sobre a prática do aborto. A eugenia, ou seja, a limpeza étnica, racial ao redor do mundo. E o que a gente percebe aqui é que agora Faraó faz uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? É um tipo de aborto. Na verdade, eles estavam praticando um aborto assim ainda meio diferente do que nós temos hoje, porque eles, na verdade, assassinavam as crianças após o nascimento, mas por que eles faziam isso? Para que a semente não se multiplicava, a semente do povo de Deus não se multiplicasse. E hoje o que a gente vê? Hoje a gente percebe ainda exatamente este conceito, entre aspas, tão natural por aí afora, dizendo que deve-se praticar o aborto, quando na verdade há uma guerra, é uma guerra espiritual, com o desejo de abortar as verdades cristãs, de assassinar as verdades moral, e o povo de Deus está nessa guerra, e não podemos ficar calados diante disso, porque é uma guerra. E Deus está com as suas promessas sobre o seu povo. Deus está com o seu povo. Ele peleja com o seu povo. Deus é um Deus da guerra. E Ele vai adiante com o seu povo. E com toda certeza, queridos, nós venceremos porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Poderíamos falar, e vamos falar no outro momento, sobre outros tipos de perseguições que a igreja possui nos dias de hoje, como é o caso do casamento, como é o caso de relações sexuais ilícitas por aí hoje afora, e como também é o caso político e outros mais que podemos ver no livro de Êxodo, que este povo passou por isso, e este livro também traz respeito à nossa vida, à nossa redenção. Queridos, para encerrar, nós vivemos em guerra, nós temos uma missão, e muitas vezes esta missão de Deus, ela está ligada a uma guerra espiritual a favor do povo de Deus, para a glória de Deus. Uma coisa que nós vemos aqui, queridos, é a aflição, então, que este povo passou. No capítulo número 1, versículo número 11, diz: os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as suas cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Eles foram afligidos penosamente. Em segundo lugar, queridos, eles tiveram uma tirania, um ódio do próprio Faraó, onde no versículo número 13 e 14 nos dizem: então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão. É tanto, queridos, que na saída, no êxodo para a terra prometida, Deus diz a eles: vocês vão comemorar a Páscoa, e nessa Páscoa haverá ervas amargas. E o que seriam essas ervas amargas? É para que este povo se relembrasse da amargura que Faraó lhes propusera em seus corações, em suas vidas, como um tirano, afligindo o seu povo, perseguindo o seu povo, mas Deus os livrou daquela terra do Egito. Deus os protegeu da semente do mal, que quer destruir o povo de Deus, que quer acabar com o povo de Deus, mas Deus os
preservou. Queridos, algumas aplicações para as nossas vidas. Você faz parte da missão de Deus? Então trabalhe para a glória de Deus. Exerça a sua missão para a glória de Deus. Uma outra coisa que aprendemos e que aplicamos em nossas vidas é que todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, na minha vida. Não duvide disso. As perseguições, em terceiro lugar, virão sobre todo o povo de Deus. Então, queridos, eu quero desafiar você a, ciente desta missão linda que temos na palavra de Deus, ciente das promessas de Deus sobre as nossas vidas, ciente de que Deus nunca abandona o seu povo, pelo contrário, está caminhando com ele. Nós temos uma guerra, nós temos uma batalha a ser cumprida. E como nós vencemos nesta guerra? Queridos, nós vencemos esta guerra tomando sobre nós a armadura de Deus. E nesta armadura de Deus, nós devemos tomar posse da palavra de Deus, nós devemos tomar posse de uma vida de oração. Queridos, com muita urgência na nossa vida, nos nossos dias, nós precisamos de um verdadeiro avivamento. E esse avivamento virá por meio de homens que oram, por meio de mulheres que perseveram, por meio de crianças que estão meditando na palavra do Senhor, por meio de uma família que busca a Deus verdadeiramente, para que venhamos vencer todas essas batalhas as quais estamos passando aqui neste mundo. Isto é viver para a glória de Deus. Isso é cumprir a missão de Deus. E podemos ter certeza que as promessas do Senhor sempre estarão nas nossas vidas. Deus estará conosco, mas há uma batalha. E há uma batalha porque Deus é um homem de guerra. Deus é Deus de guerra e Ele estará sempre conosco. Qual é a sua missão neste mundo? É glorificar a Deus? É exaltar o seu nome? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você ore e que você busque na palavra, que você interceda, que você busque a presença de Deus intensamente, porque há uma guerra que está sendo travada nas regiões celestiais, para que eu e você sejamos vencedores, e já somos, por meio de Cristo Jesus. E vamos à batalha em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim.
preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Nós acabamos de ouvir essa palavra tão preciosa através do nosso amado reverendo Lucas Apolinário, que fala sobre a missão do povo de Deus. Irmãos, como é bom discernir, compreender e saber a razão pela qual nós fomos chamados, nós fomos criados. Nós temos uma missão da parte de Deus e é muito bom que façamos com excelência, que Deus nos ajude a aplicar essa boa palavra no nosso dia a dia. Nós queremos convidar você para logo mais, às 18 horas, estarem juntos conosco novamente no nosso culto de celebração e adoração, no nosso culto vespertino. E aproveitar o momento para dizer que você participe conosco, deixe o seu like, é muito importante para nós, nos ajudará, não é? E será muito bom, será muito gratificante que você participe conosco, deixando o seu like aí. Nós vamos orar nesse momento, fazendo a conclusão dessa primeira parte, e impetraremos a bênção logo mais. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra que nós acabamos, ó Deus, de ouvir. A tua palavra é alimento, ó Deus, para a nossa alma, ela vivifica o nosso espírito, Senhor, para que possamos aplicar essa palavra tão preciosa e viver no nosso dia, ser exemplo na nossa casa e cumprir o nosso papel de proclamadores do Teu Evangelho. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe os nossos amados irmãos, amigos que estão participando conosco nesta manhã. Que o Senhor os proteja, os guarde, fortalece o Teu povo, ó Deus, por amor do Teu nome, Senhor. Nós te oramos, suplicamos que o Senhor nos conceda um ótimo domingo na Tua presença. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, espalhados por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.